também hoje nos dá também o privilégio de coordenar esta sessão o Sr. Professor Jeffrey Scott Childs, que conhece a realidade americana desde o nascimento e, portanto, é quem conhece por experiência de vida também desse extraordinário país que tem marcado os últimos séculos da nossa história a nível global. E então, dou a palavra ao professor Jeffrey Scott Childs para então moderar, coordenar esta sessão e depois dar a palavra ao nosso orador. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu não demoro muito, só para referir que o Dr. Leonídio Paulo Ferreira realizou mestrado aqui na Universidade Aberta em Estudos Anglo-Americanos e doutorou-se pela Universidade de Évora em História Contemporânea. E pronto, acho que estamos todos com vontade de ver como é que vamos sair desta configuração política e, portanto, passo já a palavra ao Dr. Leonídio. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado pela Universidade Aberta por este convite. Como o professor disse, eu fui cá aluno de Estudos Americanos, mestrado de Estudos Americanos dos anos 90, defendi a tese em 2000. Aliás, tive que pedir um adiamento da defesa da tese, porque quando as coisas todas começam a correr bem, às vezes complicam. Eu já seguia muito os Estados Unidos no Diário de Notícias, onde entrei em 92, mas em 2000 estava a tese marcada e o Diário de Notícias decidiu-me enviar às eleições americanas. E, se eu não me engano, as eleições eram a 7 de novembro, uma terça-feira, como sempre, e a defesa da tese era no mesmo dia. Então teve que haver um pedido para adiamento e, felizmente, concederam e consegui fazer duas coisas que queria muito, que era o mestrado e estar nos Estados Unidos a fazer uma reportagem e a conhecer a realidade, ou ter uma ideia da realidade americana. Bem, eu vou falar da atualidade, mas vou falar também aqui muito de história, porque uma das coisas que eu sempre percebi, sobretudo enquanto jornalista que escreve muito sobre política internacional, é, se não tivermos um conhecimento da história, muitas vezes não conseguimos perceber aquilo que está a acontecer na época em que vivemos. Há demasiadas coincidências, há demasiadas repetições, às vezes até os próprios líderes políticos vão buscar referências para terem força e, portanto, é muito importante conhecer a história. E aquilo que eu queria fazer hoje aqui era olhar para o último século, mas um século um pouco alargado, ou seja, estamos em 2026, vamos olhar a partir ali de 1898, a partir do início do século XX. E eu vou fazer aqui um percurso, vai ser sintético, mas um percurso que tem por base os três países que eu considero que neste momento e num contexto histórico de pelo menos 100 anos, foram os países que tiveram condições e têm condições para lutar por uma supremacia global, por dominância, pelo menos um lugar de primeiro plano nas relações internacionais. E são claramente os Estados Unidos da América, primeiro que tudo, o mais rico, se quisermos dar essa categoria. É a Rússia, claramente, o maior extensão territorial. E depois, a China, que curiosamente, em 2023, perdeu o estatuto do mais populoso para a Índia, mas que historicamente, e neste contexto do último século, foi claramente o meu país mais populoso. E a população também é poder, não é sinónimo automático de poder, mas também é poder. E, portanto, a minha ideia é analisar este século longo, como vos disse, analisando estas três potências ao longo de 3 momentos mais um. Quais são os 3 momentos mais um? Eu queria analisar estas três potências no momento de 1918, quando acaba a Primeira Guerra Mundial, no momento de 1945, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, no momento de 1991, quando acaba a Guerra Fria, e depois olhamos para a atualidade. E vamos ver como muito o que está a passar-se hoje tem a ver com o que se passou ou deixou de se passar nestes momentos. Sendo que há, para falarmos destas três potências, nós temos que perceber que se nós estivermos em 1900, ou no início do século XX, é evidente
que a China é historicamente uma grande potência. Há uns estudos muito interessantes, inclusive, de poderio económico em séculos passados, em que diz que a China, no apogeu da dinastia Qing, a última dinastia, mais ou menos final do século XVIII, valia 1/3 do PIB mundial. Só para terem ideia, como a China, como grande civilização, é realmente uma grande potência ao nível histórico. Também é evidente que a Rússia, a partir, nomeadamente, do século XVII, quando a dinastia Romanov se impõe, é uma grande potência. É uma potência que se expande por toda a Ásia e até ao continente norte-americano, ficando com o Alasca, que mais tarde vai vir aos Estados Unidos. É uma potência também que influencia os destinos da Europa fortemente. Basta pensar que a derrota de Napoleão é muito consequência também da participação dos russos na guerra, claro, também dos britânicos, mas também dos russos. E, portanto, se eu vos disser, quando estamos ali em 1900, que a China é uma grande potência e que a Rússia é uma grande potência, estou a dizer algo que, à luz da história, é muito evidente. Os Estados Unidos, nessa altura, começa a ser evidente que são uma grande potência. Nós estivemos a olhar em 2026, nós habituámos, todos nós nascemos, já os Estados Unidos eram uma grande potência, era o país mais poderoso do mundo. Mas os Estados Unidos não nascem como o país mais poderoso do mundo. É óbvio que tem uma revolução, uma guerra de independência muito bem sucedida contra o maior império da época, o Império Britânico, mas esta vitória não significa que tenha nascido ali uma superpotência, muito longe disso. Aliás, os próprios americanos discutiam entre eles, os pais fundadores, se iam ser uma pequena república quase agrícola ou se queriam ser uma coisa mais forte do que isso. E a prova que os Estados Unidos não eram um país muito poderoso é que em 1812 tem uma guerra com a Grã-Bretanha, uma segunda guerra com a Grã-Bretanha, não só falham nas tentativas de conquistar território do que é hoje o Canadá, como vem a sua capital invadida e a Casa Branca incendiada pelos britânicos. Ou seja, os Estados Unidos vão emergir como uma grande potência, claramente, a partir da Guerra Civil, e quando chegamos ao final do século XIX, há um acontecimento que obviamente confirma os Estados Unidos como uma grande potência emergente, que é os Estados Unidos fazem uma guerra com a Espanha, em 1898, uma guerra em que derrotam claramente a Espanha. Ainda hoje os espanhóis falam da crise de 1898, é um momento marcante para eles. Eles já tinham perdido quase o império todo na década de 20 do século XIX, mas 1898 ainda foi mais traumático. E os Estados Unidos ganham a guerra em Cuba, ganham a guerra em Porto Rico, ganham a guerra nas Filipinas e no final ficam com vários territórios que eram espanhóis, nomeadamente Porto Rico até hoje, e as Filipinas que mais tarde vão ser independentes. Ou seja, os Estados Unidos em 1928, inclusive, tornam-se uma potência colonial. Mas vamos ter que esperar pela Primeira Guerra Mundial para que seja claro este papel dos Estados Unidos. E esse papel é evidente quando, numa guerra europeia, não se esqueçam que a Primeira Guerra Mundial chamava-se Grande Guerra. Só é a Primeira Guerra Mundial quando acontece a Segunda Grande Guerra Mundial e, portanto, tem que se renomear a outra. Mas era uma grande guerra, e inicialmente era uma grande guerra essencialmente europeia. Obviamente que ela vai ter também conflitos no Médio Oriente, vai ter alguns combates no Extremo Oriente, mas parecia inicialmente uma guerra entre potências europeias, uma guerra que estava no impasse, uma guerra muito de trincheiras, em que morria muita gente, mas a linha da frente quase não mudava. E quando os Estados Unidos intervêm, ao lado da Entente, ao lado da França e da Grã-Bretanha, faz toda a diferença. Ou seja, os Estados Unidos fazem uma operação de envio de tropas à além Atlântico que vai desequilibrar a guerra e as potências centrais são derrotadas. Ou seja, a Alemanha é derrotada, a Áustria-Hungria é derrotada, o Império Otomano é derrotado. E naquele momento, até pela personalidade do Presidente Woodrow Wilson, que tinha uma visão para o mundo, uma visão multilateralista, os Estados Unidos não só eram os vencedores do ponto de vista militar, como eram também aqueles que tinham um projeto para o mundo. A autodeterminação dos povos, por exemplo, foi muito importante. Houve algumas tentativas de salvar o Império Austro-Húngaro e não foi possível porque os Estados Unidos tinham-se comprometido com as nacionalidades a que houvesse autodeterminação. E, portanto, em 1918, quando acaba a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, evidentemente, são reconhecidos como
uma grande potência. Já não há dúvidas. Já não estão do outro lado do Atlântico apenas. São uma grande potência, vieram para a Europa, desequilibraram o conflito. São uma grande potência, mas decide, por razões de política interna, recuar. Ou seja, o Woodrow Wilson é que termina os 2 mandatos. Já não é a mesma visão que existe nos Estados Unidos. O Congresso não partilha e, portanto, os Estados Unidos não só se retiram, como, inclusive, não fazem parte da Sociedade das Nações, que é uma ideia que nasce dos americanos e do Woodrow Wilson. Esta retirada dos Estados Unidos congela um pouco a sua afirmação como potência global. Mas o que é curioso aqui é que não é aproveitada pelas potências que seriam as óbvias concorrentes. Porquê? Porque a Rússia, desde 1917, está numa revolução e depois numa guerra civil e, portanto, durante 4, 5, 6 anos vai estar em condições muito complicadas de afirmar o seu poder e de estabilizar-se. E a China, que em 1912 tinha tornado uma república, tinha acabado a dinastia Qing, que era já muito decadente, estava também num período de senhores da guerra e, portanto, sem condições de renascer, se assim quisermos, como potência. E, portanto, 1918 deixa-nos aqui num cenário curioso que a grande potência decide retirar-se de vontade própria e as 2 grandes potências óbvias, por problemas internos, não têm condições para preencher esse espaço. Quem é que vai preencher esse espaço? Aqueles que eram as potências antigas, que obviamente já não tinham poder para ser as principais, mas que aproveitaram este vazio. Estou a falar claramente da Grã-Bretanha e da França, ainda fazem divisão de territórios no Médio Oriente, ainda fazem protetorados, ainda põem e dispõem. E, no outro lado da Eurásia, o Japão, que depois de ter estado fechado ao mundo 2 séculos, tinha emergido como muito moderno e também militarmente muito poderoso, tinha inclusive ganho 2 guerras muito marcantes do ponto de vista quase da história civilizacional, que é uma guerra que ganharam à China, que era a sua mãe cultural, e depois, ainda mais surpreendente aos olhos do mundo, quando ganharam uma guerra à Rússia, ou seja, uma potência asiática estava a ganhar uma guerra a uma potência europeia. Mas este Japão, sobretudo, aproveita este vazio das grandes potências para, também na Ásia, construir um império colonial. Eles já tinham Taiwan, já tinham a Coreia, mas vão depois ocupar a Manchúria, uma parte substancial da China e também do Sudeste Asiático. Eu volto a chamar a atenção, estamos aqui numa Inglaterra, numa França, que obviamente estão a aproveitar este vazio e de um Japão que está a aproveitar este vazio. Porque quando chegar a hora H, vamos perceber que eles não têm a capacidade, pela massa humana, pelo território, de competir com as outras 3 grandes potências. Há um outro país que aproveita a oportunidade, que é a Alemanha, que sai derrotada da Primeira Guerra Mundial, é muito enriquecida pelo Tratado de Versalhes, mas o rearmamento que é feito durante o período nazi permite à Alemanha ter uma ambição de ser uma grande potência. E, de tal forma que, acreditando que tinha capacidades e recursos acima daquilo que era a realidade, há uma altura que está em guerra, olha, com os Estados Unidos e com a União Soviética, a sucessora da Rússia. E, obviamente, quando chegamos a 1945, temos novamente uma vitória dos Estados Unidos, uma vitória dos Estados Unidos que ainda hoje é muito batida, os méritos dos vários países. E é óbvio que, assim, há um grande mérito na vitória na Segunda Guerra Mundial dos britânicos, há uma altura que são os únicos que ainda estão a combater contra os nazis. A França rendeu-se, os Estados Unidos, que são neutrais ainda, e a União Soviética tem um tratado de não agressão. Mas também se fala, obviamente, do contributo dos soviéticos. Foram o país que mais gente perdeu nesta guerra. E na frente leste foram decisivos para a derrota do nazismo. Mas há os Estados Unidos, novamente, que não só, mais uma vez, atravessam o Atlântico para apoiar os seus aliados que se tornaram tradicionais, a França e a Grã-Bretanha, como são os que combatem no Extremo Oriente. A União Soviética só declara guerra ao Japão praticamente no final da Segunda Guerra Mundial. Portanto, mais uma vez, os Estados Unidos
mostraram durante a Segunda Guerra Mundial uma capacidade de um poder tremendo. É um poder que não só convencional, como, se vocês se lembrarem, no caso do Japão, a vitória é conseguida final com o lançamento das 2 bombas atómicas. Ou seja, os Estados Unidos, de repente, não só mostram que são o país mais poderoso militarmente, combatendo em várias frentes, como mostram ser, senhores, uma nova tecnologia, que durante 4 anos vão ter um monopólio absoluto, e que mostra também, dá-lhes este estatuto de grande potência inequivocamente. Desta vez, os Estados Unidos, em 45, não vão retirar, vão ficar na Europa, como vão ficar na Ásia, vão manter bases na Europa, como vão manter bases no Japão. Mas, em 45, uma das 2 potências que eu já falei aqui concorrentes já está em condições de aproveitar para se mostrar que é claramente a União Soviética. Ou seja, é também um vencedor da Segunda Guerra Mundial. Foram as suas tropas que entraram em Berlim primeiro. Foram as suas tropas que libertaram, por exemplo, o campo de Auschwitz. E a União Soviética, obviamente, senta-se à mesa dos vencedores como um dos grandes vencedores. Formalmente, os grandes vencedores são aqueles que estão ainda hoje no Conselho de Segurança como membros permanentes, mas é óbvio que quem está a dividir o mundo naquela época são os Estados Unidos e a União Soviética. A União Soviética aqui tem o seu expoente territorial máximo, se nós considerarmos também a Europa para leste da Cortina de Ferro, que manteve a independência, mas eram controlados pela União Soviética. Tem também uma ideologia para exportar. Isto é muito importante neste conflito entre potências, porque os Estados Unidos, por exemplo, têm uma ideologia para exportar desde sempre, esta ideia dos valores liberais, da democracia. A União Soviética tinha também um valor alternativo, que era a ideologia comunista, que teve um grande apelo para uma parte significativa do mundo nas décadas seguintes. Quem não aproveita ainda, exatamente como aconteceu no final da Primeira Guerra Mundial? A China. Porquê é que a China não aproveita? Porque a China, sendo uma das vencedoras, tendo conseguido participar na vitória contra os japoneses, a China sai da guerra e inicia uma guerra civil entre nacionalistas e comunistas e, obviamente, não está em condições de reivindicar um estatuto de grande potência porque está com conflitos internos gravíssimos. Portanto, nós chegamos em 1945 e temos aqui um cenário de 2 potências que estão-se a afirmar como dominantes no mundo. E 2 potências que, pelas suas características, massa territorial, população, recursos, obviamente, percebemos que são candidatos à supremacia mundial. Os Estados Unidos vão ser superiores em termos económicos, em termos de riqueza e provavelmente em termos de armamento durante praticamente todo o tempo, mas a União Soviética é um concorrente muito forte. Há momentos, inclusive, que está à frente dos Estados Unidos, como na corrida espacial, mas temos que dizer que os Estados Unidos não é por acaso vão ganhar a Guerra Fria, porque, obviamente, têm mais argumentos e têm uma capacidade que se mostra superior à da União Soviética. E em 91 nós temos o fim da União Soviética, a desagregação da União Soviética. Já se adivinhava, pelo menos desde 89, o fim do Bloco Comunista, quando cai o muro de Berlim. E, portanto, em 91 nós temos novamente um momento aqui de definição do mundo. E o que é que acontece? Os Estados Unidos confirmam a sua posição de superpotência e, de repente, são a superpotência única. Obviamente que a Rússia, que sucede à União Soviética, tem um arsenal nuclear imenso até hoje, mas os Estados Unidos, claramente, em 91, emergem como a superpotência. A Rússia atravessa um momento de crise, obviamente sucede à União Soviética e mantém o lugar do Conselho de Segurança da ONU, mantém o arsenal nuclear, mas não só perde as repúblicas que faziam parte da União Soviética, como entra numa crise económica, numa crise social, inclusive numa crise demográfica que enfraquece muito. A China ainda não está no momento dela. Eu estou a falar de 1991, e só vocês terem ideia, em 1991 a China deveria andar ainda na 10ª ou 11ª economia mundial. Lembro-vos que eu disse que no século XVIII chegaram a ser a primeira. O Mao Tse-tung, em 49, tinha conseguido, de alguma forma, reivindicar a China e estabilizar. A sua governação foi complicada, houve vários erros, mas depois da morte de Mao Tse-tung,
Deng Xiaoping consegue lançar uma política de reformas económicas que, mantendo o monopólio do poder pelo Partido Comunista, vai efetivamente permitir que a China produza riqueza. E produza riqueza a um nível, para nós, é praticamente impossível de compreender. Só para ter uma ideia, a China, durante mais ou menos 40 anos, a partir dessa data, teve crescimentos económicos à volta de 10%, o que significa que o PIB duplica a cada 7 anos. Se o PIB duplica a cada 7 anos, quadriplica a cada 14. E, portanto, percebam o que é a China de 1978-79, quando faz as reformas económicas, o que é a China em 1991, quando ainda não tem a força suficiente, e o que é a China hoje, quando é a segunda maior economia mundial, só atrás dos Estados Unidos. Mas, voltando a 91, a China ainda não tinha a capacidade, o poder, a projeção que tem hoje e, portanto, não pode ambicionar ainda ser a superpotência que vai substituir a União Soviética ou a Rússia na competição com os Estados Unidos. E, portanto, nós temos uma era americana, começada em 91. Depois, é muito interessante, porque saem vários livros que vão ser marcantes nessa época. Há um livro famosíssimo, é provavelmente o livro mais citado hoje em dia, pelo menos o título, que é do Francisco Fukuyama, O Fim da História, porque parecia que a narrativa tinha terminado, havia um triunfo da América, das democracias liberais, e não haveria nunca mais nada parecido com a Guerra Fria. Obviamente não foi assim que aconteceu. E nós temos hoje, então, e eu aqui passo para a atualidade, nós temos então agora a situação que, não havendo o final de uma guerra mundial, nem um episódio tão traumático como a desagregação da União Soviética e o fim da Guerra Fria, estamos num momento, claramente, em que as três grandes potências que eu tenho estado a identificar estão a tentar perceber exatamente qual é a relação de poder entre elas e como é que podem afetar a ordem mundial. Eu, se calhar, fazia aqui já uma referência à Rússia, porque a Rússia, sendo uma protagonista, inclusive porque tem esta guerra na Ucrânia, a Rússia, neste momento, apesar do seu território imenso, apesar dos seus recursos imensos, basta pensar que a Rússia é um grande produtor de petróleo, é o maior, os Estados Unidos agora competem novamente por causa de novas técnicas, mas a Rússia, realmente, com o seu território, tem recursos extraordinários. A Rússia também, o único rival dos Estados Unidos em termos de armamento nuclear. Mas, neste momento, essa é o principal sinal, o arsenal nuclear, o principal sinal de poder da Rússia. Porque, obviamente, a Rússia não conseguiu ainda recuperar completamente da transformação do sistema económico coletivo para um sistema capitalista mais competitivo. A Rússia tem um problema demográfico sério, tem um problema de envelhecimento, como praticamente todos os países do Ocidente têm. Na Rússia, tendo em conta o território imenso que tem, é algo especialmente preocupante em termos de poder e em termos do próprio Estado russo. A Rússia também, com esta guerra na Ucrânia, obviamente sofre sanções que atrasam certos desenvolvimentos tecnológicos, fizeram uma fuga de massa cinzenta e, portanto, a Rússia mantém todas as condições para ser uma grande potência, mas, neste momento, é uma potência que não tem o poder dos Estados Unidos nem tem o poder da China. Em relação à China, aliás, é muito interessante, porque, historicamente, a evolução da Rússia para o Oriente coincidiu com esta decadência da última dinastia chinesa. E, portanto, a Rússia foi-se afirmando como parceiro forte ou inimigo, em alguns momentos, da China. Durante um certo momento da época comunista, a China era o parceiro menor da União Soviética Comunista. Depois desentenderam-se, mas hoje, claramente, a Rússia tem que aceitar ser o parceiro menor de uma China com um grande poder. E, portanto, há aqui uma aliança de interesses, mas os russos têm que reconhecer que, neste momento, é a China que inverteu aquilo que era o clássico, que a China é o lado forte desta aliança de conveniência. Portanto, dizendo que a Rússia aqui é um caso muito especial, porque tem o historial de potência, tem ainda sinais de grande potência e tem um potencial de voltar a sê-lo. Neste momento,
não consegue entrar nesta competição entre Estados Unidos e China. E esta competição entre Estados Unidos e China provavelmente é aquilo que nos dá pistas para percebermos a atualidade. Reparem, não é por acaso que, se nós olharmos em vários critérios comparativos, salta ainda à vista que os Estados Unidos são o mais forte. A economia americana ainda é uma economia muito mais forte do que a chinesa. Se formos a ver em termos de rendimento per capita, um americano médio é claramente mais rico que um chinês. Mas percebemos que a China vai reduzindo este fosso e o nível de vida dos chineses melhorou muito, não há comparação do que era há 50 anos. E a China tenta tirar algumas vantagens em termos de desenvolvimento do seu sistema autocrático. Ou seja, os Estados Unidos, as coisas são muito discutidas, como é qualquer democracia. Sempre que há uma mudança de administração, há diferentes opções. Na China, as coisas, por ser um partido que domina, o que está decidido continua a ser decidido durante muito tempo. Isto, historicamente, dá para algumas análises. Quando Mao decidia e era para cumprir, as coisas não estavam a correr muito bem, porque ninguém questionava. Quando Deng decidiu e foi para cumprir, as coisas começaram a correr melhor, porque também ninguém questionava. Mas as autocracias têm esta questão, que é aquilo que é decidido é cumprido. Se a decisão traz consequências positivas ou negativas, depois temos que ver. No caso da China, significa que há decisões de longo prazo a nível de tecnologia, a nível, por exemplo, a China neste momento investe muito nas energias alternativas. Porquê? Porque sabe que não tem recursos energéticos para ser hipercompetitiva e, portanto, tem que investir fortemente em energias alternativas. Elas podem não ser agora as mais rentáveis, é uma decisão de Estado e continuam. Mas, voltando ao que eu queria dizer, quando olhamos para os Estados Unidos e olhamos para a China, é evidente ainda que os Estados Unidos são o mais forte. Falei há pouco no PIB, a China, obviamente, tenta reduzir esse fosso com taxas de crescimento que já não são de 10%, mas já andam na volta dos 4%, 5%. Os Estados Unidos, num ano bom, conseguem andar nos 3%, 4%. Isto permite, por causa da massa que tem, manter vantagem. Mas, em paridade de poder de compra, por exemplo, a China já muitas vezes é referida como o país mais rico do mundo. Mas, em termos de economia, em termos de projeção económica, os Estados Unidos são ainda o mais forte. Também são mais forte, claramente, por exemplo, na questão do militar. Não só pelo orçamento, mas pela rede de bases militares que os Estados Unidos têm espalhadas pelo mundo e que a China ainda não tem nada que se pareça. Mas os Estados Unidos têm outras vantagens sobre a China que ainda valem muito e que valem muito quando se trata de uma grande potência. Há vários rankings, por exemplo, de universidades no mundo, de qualidade das universidades. Há um ranking que se tornou muito famoso nos últimos anos, que é o ranking de Xangai. É elaborado por chineses, é feito de uma forma muito científica, é feito para incentivar as universidades chinesas a competir, mas, quando sai o último ranking de Xangai, e isto vai demorar ainda muito tempo, das 10 melhores universidades do mundo, 8 são americanas e 2 são inglesas. Ou seja, os próprios chineses reconhecem a vantagem que os Estados Unidos ainda têm neste campo da academia. Há outra coisa também que temos claramente que é uma vantagem dos Estados Unidos, a língua inglesa. Ou seja, a língua inglesa é a língua franca do mundo e, obviamente, isto traz vantagens às empresas americanas, traz vantagens aos Estados Unidos a vários níveis. A China, por muito queira promover o mandarim, obviamente, é uma língua que não consegue ser a língua franca, é uma língua que, por causa do sistema ideográfico, tem barreiras grandes de aprendizagem e, portanto, há aqui também uma vantagem. Esta vantagem da língua inglesa também tem a ver também com o soft power. Os Estados Unidos também têm uma vantagem clara. Se perguntar aqui quem está aqui, no último ano, quantos filmes americanos viu e quantos filmes chineses viu, a resposta é desequilibrada. Quantos músicos conhece americanos e quantos músicos conhece chineses e por aí fora. Ou seja, há ainda uma vantagem de soft power americano que também é muito importante e que também conta neste momento fazer alianças e disputar a liderança do mundo. Há também a capacidade de atração da sociedade americana. Nós hoje em dia temos grandes questões sobre a imigração nos Estados Unidos, mas essa questão também se coloca porque os Estados Unidos são um magneto.
A quantidade de pessoas que querem emigrar para os Estados Unidos não é comparável com as pessoas que querem emigrar para a China. Há aqui várias questões, desde o sistema económico, desde a própria língua, questões culturais, mas essa diferença existe. E, portanto, os Estados Unidos continuam a ter vantagens claras, mas são vantagens, desculpem, ia esquecer-me de uma que é relevantíssima, que é a moeda, o dólar. Se o inglês é língua franca, o dólar, reparem, eu já estive em vários países em conflito ou em situações gravíssimas, o que as pessoas têm debaixo do colchão são dólares. É a moeda que elas sabem que, se a última instância precisarem de comprar qualquer coisa no mercado negro, vai funcionar. Que se tiverem que fugir do país e pagarem a alguém para os ajudar a fugir, é o dólar. Os Estados Unidos também usam essa arma da moeda para se financiarem, para se criarem poder. E, portanto, o que eu diria, quando estamos em 2026, é que esta competição entre os Estados Unidos e a China é uma competição que está aos olhos de toda a gente. É uma competição que não é comparável com a da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Não é comparável porque, apesar de haver diferenças ideológicas entre os Estados Unidos e a China, apesar de ser formalmente comunista, como também era a União Soviética comunista, a China funciona no mercado internacional. Ou seja, a China compra dívida pública americana, a China investe nos Estados Unidos, os Estados Unidos exportam para a China, ou seja, a China está de tal forma interligada naquilo que nós chamaríamos a globalização capitalista que não tem comparação com aquilo que era a União Soviética. A China tenta também ter uma ideologia para exportar. Curiosamente, não é o comunismo, como foi no tempo dos soviéticos, a ideologia exportada. É mais aquilo que eu há pouco dizia, que é a mensagem que uma autocracia pode ser mais eficiente a governar. Ou seja, que pode ser mais eficiente porque não está em discussões internas como estão as democracias. E isto é um discurso, tendo em conta os resultados da China económicos, que atrai líderes, claramente, que querem ser líderes autoritários, mas também é sedutor para algumas populações que acreditam que esta fórmula pode ser uma forma de traz mais recursos ao país. O que se passa neste momento é que nós estamos numa situação em que podemos nos interrogar até quando esta vantagem americana nas várias componentes se vai manter. Ou seja, até que ponto é que os Estados Unidos vão continuar a ser a superpotência dominante sem ter um rival claro. Eu não falei da questão nuclear da China. A China também tem um arsenal nuclear. É muito inferior ao dos americanos e ao dos russos, mas de qualquer forma tem um arsenal significativo e suficiente para, se um dia se utilizasse, fazer muitos danos. Mas, sobretudo, o que eu digo aqui é como é que os Estados Unidos, ou se os Estados Unidos têm capacidade para se manter como a primeira potência mundial, ou se pela ordem natural das coisas, pelo tamanho, pela história, pela dimensão, a China tem condições para suplantar os Estados Unidos. Eu sou daqueles que têm muita dificuldade em dizer que os Estados Unidos estão em decadência, porque eu, quando comecei a interessar nos Estados Unidos, ia muito aqui aos alfarrabistas, havia muito mais alfarrabistas em Lisboa do que há hoje em dia, e, sobretudo nos anos 60 e 70, a quantidade de livros com o título A Decadência do Império Americano era impressionante. Livros de autores franceses, de autores americanos também. Ou seja, nos anos 60 e 70, por causa da Guerra do Vietnã, por causa do Watergate, a quantidade de livros a teorizar sobre a decadência do Império Americano eram muitos. E atenção, não estamos a falar de livros construídos com base por académicos. Mas a verdade também havia, é muito engraçado, havia livros também sobre o Japão, a superpotência do futuro. Muito mais do que a China, até o momento em que o Deng Xiaoping fez as reformas. Porquê? Porque o Japão tinha, no século XIX, tinha tido aquele sucesso incrível da modernização, depois envolveu-se numa guerra mundial, que quando ataca os Estados Unidos em Pearl Harbor, obviamente acreditou demasiado no seu poder
e estava condenado à derrota, mas é incrível que o Japão, quando são ocupados pelos Estados Unidos, portanto, quando estão derrotados na Segunda Guerra Mundial e são ocupados pelos Estados Unidos, conseguem ressurgir novamente como grande potência e são, durante muito tempo, a segunda maior economia mundial. Só em 2010 é que foram ultrapassados pela China. E, portanto, nos anos 60, 70, 80, livros a dizer que o Japão ia ser a superpotência do futuro, aquela que ia rivalizar com os Estados Unidos, eram muito constantes. Mas voltando aos Estados Unidos, esta questão da decadência do Império Americano, ou da América Imperial, eu tenho muitas dúvidas, apesar de ser evidente que há fragilidades. Por exemplo, o próprio contexto político interno, a divisão que existe na sociedade americana entre os que apoiam a administração Trump republicana e os que apoiam a oposição democrata. Quem olhar para a política americana interna vai perceber que uma coisa que se ensinava nos anos 80 ou 90, que os partidos americanos eram os catch-all party, tinham várias fações, que tinha que haver alianças entre republicanos e democratas moderados, e via-se que nas votações no Congresso havia muitos votos transversais. Isto hoje em dia praticamente desapareceu. Os partidos americanos votam de uma forma muito monolítica. Eu recordo-me quando foi o Obamacare, na Câmara dos Representantes, houve um republicano que votou a favor do Obamacare. Ou seja, estas divisões que existem na sociedade americana, os grandes partidos ficarem mais monolíticos ou sendo dominados por aulas que se opõem claramente, óbvio, isto traz fragilidades à América. Também é um teste permanente à sua capacidade de se manter como uma economia, uma democracia pujante. Há também, claramente, os Estados Unidos, tal como o Ocidente em geral, perceberam que, apesar de serem a parte mais rica do mundo, a globalização fez com que os outros crescessem muito e se aproximassem. Ou seja, uma parte da perda do poder dos Estados Unidos também tem a ver com o crescimento dos outros países. Eu não falei aqui a Índia enquanto grande potência, grande superpotência, porque acho que ela ainda está muito longe. Mas é óbvio que num cenário de médio e longo prazo, a Índia pode um dia entrar nestas contas. Neste momento não pode entrar ainda. Mas, ou seja, esta erosão da riqueza do Ocidente e dos Estados Unidos pelos outros também é evidente que tira poder aos Estados Unidos. Há desafios também ao poder do dólar. Ou seja, reparem, a própria União Europeia, ao criar o euro, cria uma moeda internacional concorrente. Mas, sobretudo, a China gostaria muito de que a sua moeda fosse a moeda que substituísse o dólar nas transações internacionais. E já faz muita força para que haja transações que sejam em yuanes. Portanto, há aqui também o questionar do dólar. Do ponto de vista militar, o fosso militar entre os Estados Unidos e a Rússia vai-se abatendo. É óbvio que ainda é uma diferença muito grande, mas eu vou dar este exemplo. Há uns anos, não muitos, fiz um trabalho sobre os porta-aviões, os verdadeiros porta-aviões. E então, a conta era muito simples. 10 para os Estados Unidos, um para a China, um para a França, um para a Grã-Bretanha, um para a Rússia ainda, e, se não me engano, o outro era da Índia. Mas, de qualquer forma, os Estados Unidos tinham 10. E a China tinha um, e era um comprado, era um antigo porta-aviões da União Soviética. Mas a China, neste momento, já tem 3. Ou seja, e em termos de números de navios, penso que já tem ou mais navios ou mais tonelagem que os Estados Unidos. Eu acho que é o número de navios, não quero aqui estar a cometer um erro. Mas para dizer que a China está a investir muito e está a tentar reduzir este fosso. É óbvio também que os Estados Unidos, tendo esta rede de bases e aliados globais, também ainda tem uma vantagem sobre a China muito grande, porque a China tem muitas relações com muitos países, tem uma cooperação muito forte com muitos países, mas alianças formais, como os Estados Unidos têm, seja a da NATO, seja a aliança formal com o Japão e com a Coreia do Sul, seja mesmo a aliança com a Austrália, isto ainda é um valor adquirido para os Estados Unidos,
independentemente, nós percebemos agora que há tensões nessas alianças. Mas, como eu dizia, assim, é óbvio que, à medida que outros países, outras potências vão emergindo e vão recuperando, o caso da China, para mim até é um caso aqui muito interessante, porque quando eu disse voltar à ordem natural das coisas, a China, que tinha o tal terço do PIB mundial no século XVIII, tinha a ver também com a dimensão da população, tinha a ver também com os recursos do país. E, portanto, foram crises sucessivas na monarquia e depois no período republicano e depois no período comunista que fizeram que a China durante muito tempo fosse uma potência pobre e não a potência que hoje está cada vez mais a ser. A minha interpretação, ou a minha tentativa de análise do que se passa hoje em dia em termos de política externa americana é muito cautelosa. E é muito cautelosa porque, desde o início, isto era mais evidente ainda na primeira administração de Trump, agora é mais difícil de perceber. Há decisões que são da cabeça de Donald Trump, da cabeça do presidente americano, como outros presidentes tiveram decisões, quando Nixon decide a estratégia de aproximação com a China comunista, é revolucionário. Mas há muitas das decisões que são do próprio Partido Republicano, ou seja, da ideologia do Partido Republicano, e que, portanto, estão na política externa da administração Trump, como provavelmente estariam na política externa de outro presidente republicano, com diferenças por causa da personalidade das pessoas. E há também questões que são a política externa americana, independentemente de ser a republicanos ou democratas, ser Donald Trump ou Joe Biden. Eu vou só dar dois exemplos, que é, por exemplo, a exigência do maior investimento da Europa em defesa. É uma exigência que vem, no mínimo, desde a presidência do Barack Obama. Porquê? Porque, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, o modelo social europeu é feito tendo em conta que os europeus gastam muito pouco em defesa. Os Estados Unidos gastavam, se não me engano, 4, 5% do PIB em defesa. Os europeus, a maior parte deles, não gastavam 2%. O que significa que, a partir de um certo momento, há nos Estados Unidos quem diga: espera aí, isto tem que ser mais partilhado, tem que ser mais assumido pelos europeus também. Obviamente que para os europeus isto é difícil de explicar à opinião pública, que vamos ter que pôr mais recursos na defesa e menos noutras áreas. A não ser que a economia cresça muito e isso vá distribuir. E, portanto, voltando a Trump, esta exigência de aumento do investimento em defesa não é algo criado pela administração de Trump. Os 5% aos 3,5% mais 1,5%, sim. Mas a verdade é que Barack Obama foi presidente entre 2009 e 2017, fazia essa exigência dos 2%, e Portugal, ou Espanha, ou Itália, praticamente não se aproximavam da fasquia dos 2%. O que Trump terá feito é, ok, já não vamos falar dos 2%, agora vamos falar dos 5%. E, de repente, pôs os aliados todos, na Cimeira da Haia do ano passado, a comprometerem-se com os 5%, gradualmente, até se não me engano, a meados da próxima década. Portugal teve que assinar. E, portanto, esta exigência do maior investimento em defesa dos países europeus é, neste momento, a administração Trump, mas vem na linha do que era a administração Obama. A própria administração Trump, a primeira vez, e a própria administração Biden. Outra situação que vem de trás. A identificação do Pacífico e da China como uma prioridade estratégica. Ou seja, desde Obama tem uma questão muito curiosa, que é, Obama, se não me engano, nasceu no Havaí. Sim. Portanto, é um presidente que nasce no Pacífico. É um presidente que aprendeu a olhar para o outro lado. Inclusive, depois viveu alguns anos com a mãe na Indonésia. E, portanto, a Europa como a grande referência, como o grande centro de atenções dos Estados Unidos, como a sua matriz cultural desde o início, a transformação para esta atenção ao Indo-Pacífico, sobretudo para a China, a importância que a própria Califórnia e a costa oeste vai ganhando, também é algo que não é de agora de Donald Trump, é algo que veio de trás. O que eu sinto que estamos no momento de transformação, e é mesmo para terminar, é que Donald Trump, a administração de Donald Trump e uma parte substancial do pensamento político externo americano
identificou o momento atual como a última oportunidade para, de alguma forma, garantir que os chineses não reduzem o fosso entre a superpotência, que são os Estados Unidos, e a superpotência emergente que eles são. Isso depois tem interpretações várias, como o discurso da América, do hemisfério ocidental novamente para a América, e tentar contrariar a presença chinesa na América Latina. Já agora digo-vos uma coisa curiosa: se olharem para um mapa da América Latina, que é o principal parceiro comercial nos anos 90, os Estados Unidos era praticamente o primeiro parceiro comercial de todos os países. Agora, tirando o México, que continua a ser claramente os Estados Unidos, a maior parte dos países, nomeadamente, por exemplo, o Brasil, a China é um parceiro decisivo em termos económicos. E, portanto, os Estados Unidos, voltando àquela ideia da doutrina Monroe, estão preocupados com a influência chinesa no seu pátio, como se costuma dizer. Mas, não só. Na administração Trump, a primeira, vieram várias vezes membros da administração abertamente falar com os governantes portugueses a fazerem pressão para que Portugal não tivesse demasiados negócios com a China. Declarações que depois foram reproduzidas por jornalistas, mas foi dado a conhecer que foi feita aos governantes portugueses. Ou seja, não era uma coisa de bastidores, era uma forma da administração americana de dizer: atenção, não há proximidade demasiada com a China. O presidente chinês um dia fez uma escala técnica nos Açores, na base das Lajes. Depois foi lá um ministro chinês dizer que era muito interessante a China ter algum tipo de cooperação nos Açores. E isto, obviamente, os Estados Unidos deram a mensagem: não. O nosso aliado Portugal pode ter os seus parceiros, os seus amigos, os seus interesses, mas a China tem que ter limites. Isto manteve-se durante a administração Biden. Mesmo já no final da administração Biden, esteve cá um subsecretário de Estado a dizer exatamente a mesma coisa. Atenção aos negócios com as empresas chinesas, porque as empresas chinesas funcionam numa lógica de Estado e não numa lógica de concorrência económica. E, portanto, não se comprometam demasiado com as empresas chinesas. Mas atenção, estamos a falar de alertas ou tomadas de posição política feitas abertamente, não são de bastidores. E, portanto, esta preocupação dos Estados Unidos em conter a China não é também agora nascida com Donald Trump. O que nos deixa a questão aqui é: como é que nós podemos entender esta afirmação da superpotência americana, que ainda é a primeira, num contexto que, e voltando agora à Rússia também, num contexto em que vemos a administração americana a ter um discurso de muita exigência com os aliados europeus e, algumas vezes, com pouco cuidado com a sensibilidade dos aliados europeus. Um discurso de tentar entendimentos, novamente, com a Rússia, mas que não produzem nada e que muitas vezes dão aso a declarações conflituantes do próprio Trump ou da própria administração. Ou seja, qual é a relação que os Estados Unidos querem ter com a Rússia? Querem puxar a Rússia, querem fazer uma espécie de espelho daquilo que fez Nixon quando aproximou a China dos Estados Unidos e afastou-a da União Soviética. A ideia é aproximar a Rússia dos Estados Unidos e afastá-la da China. Estou só a especular. Não sei se é isso que está a ser tentado ou não. E depois a própria relação dos Estados Unidos com a China. Aquela questão que eu vos falei há pouco, da interligação económica, da forma como a China está presente no mundo em termos económicos, não tem comparação com a União Soviética. A forma como a China está envolvida na própria questão económica dos Estados Unidos. A forma como toda a questão da guerra das tarifas nunca se sabe até que ponto é que pode ser contraproducente, porque as economias estão tão interligadas, que é uma realidade diferente do que era há 50 anos. Como é que isto vai resultar, mas, sobretudo, qual é a estratégia? Não tenho dúvidas que o objetivo é manter os Estados Unidos como o país mais poderoso do mundo. Agora, isso passa por um Estados Unidos mais interveniente, um Estados Unidos que se preocupa não só com a América Latina, mas também com o Médio Oriente, e está preocupado com o Irão, e está preocupado com Taiwan. É um Estados Unidos que não, vão estar mais isolacionistas, vão estar menos preocupados com o mundo
são dúvidas que continuam por esclarecer. Eu, pelo menos, não vejo as respostas serem claras. A única questão que eu considero é que, desde 1898, só para criarmos aqui uma data, aquela guerra hispano-americana, os Estados Unidos têm uma vocação de ser a primeira potência mundial que não parece que seja fácil de desistirem. Essa condição de primeira potência mundial tem muito a ver com o território que têm, com a população que têm, também com o sistema político que souberam criar, com o sistema económico que souberam criar. Mas, obviamente, que essa fórmula de sucesso é testada a toda hora, até internamente, e é testada por estes concorrentes. Para terminar, a China é um concorrente muito sério, porque é um concorrente, para usar uma palavra, mais complicado, claramente, do que era a União Soviética. E terminava por aqui, já falei mais do que devia. Obrigado. Por algumas ideias sobre os três, sobretudo sobre os Estados Unidos. Eu diria que hoje em dia estamos a vivenciar uma redefinição identitária dessas três grandes potências. A China vem de atrás, não é? Redefinindo-se como um capitalismo autocrático, como disse, e tentando crescer de uma forma capitalista sem desenvolver a classe média. Ou seja, será que a classe média vai surgir? Essa será a grande questão para a China, porque é a presença dessa classe média que pressiona o sistema para a criação de regras mais democráticas. Outro problema da China é a crise demográfica, que vem já desde a política de um filho por casal. A Rússia ninguém sabe ao certo, mas todos os indicadores apontam para uma crise económica profunda na Rússia, derivado da guerra e da perda tremenda da população trabalhadora masculina. Li no outro dia uma estatística que dizia, eu vou citar de cor, portanto não sei se é exatamente isto, que durante a guerra do Vietnã os Estados Unidos perderam 60 mil militares. E que isso foi num período de 7, 8 anos. E que, neste momento, o ritmo, a Rússia vai perdendo 60 mil a cada 2, 3 meses. Portanto, é uma perda tremenda e essa é a questão que a Rússia está a enfrentar neste momento. Os Estados Unidos, eu acho que a redefinição identitária dos Estados Unidos é de partir de pelo menos de uma autovisão, de um país exportador de princípios democráticos, e é uma ideia muito ligada ao presidente Woodrow Wilson, mas que tem uma longa história dentro dos Estados Unidos, para a conjuntura atual. E qual é o estado apresentado pela administração atual, na minha opinião, é a ideia de um Estado transacionista. E, portanto, tudo o que acontece vai surgindo dentro dessa lógica. E eu acho que há nesta... E outra coisa que nós não sabemos é se isto é apenas um reflexo do atual presidente, que tem uma personalidade transacionista marcadamente,
ou se os Estados Unidos terá a capacidade de recuperar outros traços identitários no mundo pós-Trump. Eu vou, se calhar, apontar 2 ou 3 iniciativas que eu acho que revelam esta costela transacionista e que põem em causa o poder dos Estados Unidos atualmente. A primeira já foi aqui referida, as tarifas. As tarifas, eu li um artigo de Paul Krugman no outro dia que fala do conceito da vantagem competitiva cunhada por David Ricardo, que mostrou claramente que 2 Estados, se cada Estado, temos 2 Estados, por exemplo, e cada um tem uma especialização na produção de, por exemplo, tecidos e o outro em máquinas. Eles, trocando entre si, ganham os 2. Ou seja, não é um jogo zero-sum. Há vantagens para os 2 países. O atual presidente tem uma lógica zero-sum. Ele acha que, e pronto, isto está mais do que publicado no seu livro, por exemplo, que alguém ganha e alguém perde. E, portanto, impondo essa lógica, sobretudo no comércio internacional, no plano do comércio internacional, eu acho que isso vai fazer sofrer a economia americana, e não só, mas estamos a falar do poder que tem. Eu acho que essa é um grande exemplo de uma ideia claramente errada e que terá consequências futuras significativas. Mas as tarifas, qual é o propósito das tarifas? As tarifas, todos nós ficámos um pouco perplexos da proposta das tarifas, porque não obedecem a um objetivo claro. Mas eu acho que, ligando isso à ideia de dos Estados Unidos transacionista, já temos claramente qual é o objetivo, que é a administração atual quer negociar com cada país os termos de cada tarifa. E, portanto, é uma espécie uma forma de pressionar Estados individuais e conseguir algumas vantagens, contrapartidas e apresentar-se como um vencedor. O Dr. Leonídio falou do dólar, mas o grande reflexo da potência de uma moeda ou da força de uma moeda é o mercado de bonds, não é? E, portanto, nós sabemos que há pouco tempo o Japão mandou liquidar os bonds, ou grande parte dos bonds americanos que tinha. E, portanto, isso é o primeiro sinal de que o dólar não tem a confiança que tinha de antes. E, portanto, será algo a ter em conta. E, finalmente, só para abrir, temos algo que, isso voltando à questão da identidade antiga de princípios democráticos, acho que nós percebemos que, hoje em dia, o que eu aprendi na escola sobre a divisão de poderes e o sistema democrático americano assentava numa espécie de acordo de cavalheiros. Isto é, nada estava garantido, se todos agissem como era assim, funcionava relativamente bem. A partir do momento em que alguém põe isso em causa, cai como um baralho de cartas. E, portanto, ainda não chegamos a esse ponto, não quero terminar numa nota catastrófica, mas eu acho que há várias razões de preocupação sobre o poder dos Estados Unidos e eventualmente, acho que há outras
outras figuras, outros países ou constelações geopolíticas que terão uma palavra a dizer e não é por acaso que, por exemplo, o Canadá estabeleceu um acordo com a Índia e com o México recentemente e, portanto, há outras iniciativas que procuram ultrapassar a falta de clareza, estabilidade, direção que os Estados Unidos apresentam atualmente. Mas aqui termino.